E o grande personagem do 1984 é o Winston Smith, um funcionário público que aos poucos começa a tomar consciência de que aquilo tudo está funcionando de um modo muito estranho, que aquela realidade que ele vive não é exatamente real, mais ou menos como o Show de Truman, se você já assistiu esse filme. E ele começa então a perceber que existe uma falha na Matrix, vamos dizer assim. Só que ao invés de ser um mundo digital, é um mundo controlado por esse grande partido, pelo grande irmão, que vai, como a gente já comentou, distorcendo a realidade e criando factoides ao longo de toda a história. Então, só para te dar um exemplo bem prático, pessoas que se tornam não gratas por partido, elas são pulverizadas, desaparecem, e não só elas são, digamos assim, pulverizadas, se é que você me entende, mas a própria memória que se tem delas também é totalmente destruída, a pessoa deixa de existir, e era algo que existia, por exemplo, dentro do governo stalinista. E é por isso que o Orwell vai colocando esses pequenos ingredientes, esses pequenos elementos reais dentro da literatura composta em 1984. E claro, se o Smith ele é um revolucionário, mesmo que latente, ele vai fazendo pequenas alianças dentro do livro, e duas delas são muito importantes. Uma, a Julia, que é uma mulher por quem ele se apaixona, embora ela seja da Liga Antissexo, mas ela, segundo conta pra ele, é na verdade uma infiltrada de um grupo revolucionário, que acaba aliciando o Smith para que ele faça também parte e vá destruindo o sistema por dentro. E o outro é o O'Brien, uma figura proeminente no partido, mas que tem ali uma caracterização bastante dúbia, e ele é fundamental para a gente entender a ascensão e a queda do Winston Smith, que é o nosso herói, o nosso personagem principal aqui em 1984. E a grande sacada do Orwell não é só esse entrelaçamento entre realidade e ficção, crítica social e literatura, mas a maneira como ele conta essa história. A gente vai ali se pegando preso, com perdão do trocadilho, nesse enredo, nessa ficção que vai construindo, como a gente já comentou, uma das realidades paralelas mais absurdas, mas também mais aterradoras da literatura mundial. E uma coisa que você tem que prestar atenção é como o George Orwell vai construindo uma prosa que ela é bastante burocrática, bastante formal. E por que isso? Porque ele quer transmitir a partir da linguagem a secura daqueles tempos, a frieza daquele momento do mundo. E nessa história, claro, que a gente vai ver muito dessa burocratização, que pode ser também uma herança do Kafka, mas também esse aparato estatal gigante tentando destruir os pequenos cidadãos daquele mundo. E lembra que eu falei ali que não só a ideia de pós-verdade, como também de fake news vai perpassando toda a obra? Isso é bem importante quando a gente pensa num outro elemento que a gente falou no comecinho do vídeo, que é como os estados, esses estados totalitários, eles vão criando alianças, eles vão guerreando entre si, e em um dado momento você já não sabe mais o que é real, o que é mentira, quais são as verdadeiras alianças, quais são os verdadeiros inimigos. Tudo muito 2025. E tudo isso é coroado com o slogan do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Perceba como o Orwell vai usar essas antíteses para mostrar justamente a contradição que é o mundo em 1984.